Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de pregação sem enrolação. Na aula de hoje nós falaremos sobre interpretação da Bíblia. Como fazer uma interpretação da Bíblia Sagrada. Peguei a Bíblia Sagrada, peguei a Bíblia Sagrada, e aí? Estou tendo dificuldade. Como interpretá-la? Porque tem muitas pessoas que leem até a Bíblia. Eu conheço pessoas que já leram a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, só que tem dificuldade de interpretá-la. Nessa minha breve introdução, eu quero te explicar, de forma resumida, é óbvio, como o curso é de pregação sem enrolação. Eu não quero te enrolar e eu quero chegar no meu principal objetivo para que você possa entender e compreender de forma simples como montar a sua pregação. Então, na aula de hoje, que é de interpretação da Bíblia, nós precisamos primeiramente saber que a Bíblia é formada por 66 livros, 39 Antigo Testamento e 27 Novo Testamento. Além disso, a Bíblia ela foi escrita em 3 línguas: hebraico, aramaico e grego, dentro de um período de mais de 1.500 anos, e por dezenas de autores, que foram muitos responsáveis por escrever a Bíblia Sagrada, e muitos autores que participaram do cenário bíblico, das Sagradas Escrituras. E como todos nós, ou como alguns de repente sabem, outros não, ela também é dividida por gêneros literários, escrita para públicos diversos. A escritura é claro bastante para que qualquer pessoa entenda os pontos essenciais da fé. Na palavra de Deus existem, a Bíblia, ela tem uma coletânea de informações para nós colocarmos em prática no nosso dia a dia. Só que ainda em interpretação bíblica e de como fazê-la diante desse conhecimento não tão aprofundado, mas de forma simples para você entender, precisamos conhecer uma palavra chamada contexto. E conhecer o contexto é essencial para conseguirmos obter uma boa interpretação da Bíblia. E conhecer o contexto é uma forma essencial para conseguirmos fazer uma boa interpretação da Bíblia. Vem comigo para você entender. O termo contexto pode referir ao contexto histórico e ao contexto literário. Então, para se ter uma boa interpretação da Bíblia, precisamos primeiro saber como encontrar um contexto. Conhecer o contexto é essencial para conseguirmos obter uma boa interpretação da Bíblia. O termo contexto pode referir-se ao contexto histórico e ao contexto literário. Por exemplo, o contexto literário compreende palavras. Eu peguei a Bíblia para ler. Como fazer uma boa interpretação da Bíblia? É de forma simples. Quando conseguimos ter o conhecimento, quando conseguimos fazer uma boa interpretação, precisamos ter e saber fazermos o conhecimento literário e o conhecimento histórico. Precisamos ter esse conhecimento. Todo pregador precisa ter esse conhecimento. Então, o contexto literário compreende o quê? Palavras. Compreende frases, parágrafos situados antes ou depois do texto em que nós estamos lendo. O contexto literário situa passagens dentro do propósito amplo do livro. Eu vou trazer um exemplo para você entender como fazer um bom contexto literário. Vamos lá. Para fazer um bom contexto, para se ter um bom contexto literário, eu trouxe aqui um exemplo de um contexto literário. Por exemplo, olha a declaração de Paulo, lá em Romanos capítulo 12, verso 1. Olha o que ele diz. Portanto, irmãos,
exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos capítulo 12, verso 1. Tá. E o que tem de contexto literário nesse texto? É muito simples. Encontra-se num ponto de articulação entre Romanos. Paulo acabara de relatar em minúcias as misericórdias ou compaixões de Deus no capítulo 3 ao 11 da carta. Esse, portanto, que é esse aqui, ó, esse início do capítulo 12, verso 1, o início, com essa palavra chamada portanto, chama os leitores à observação de que a abundante misericórdia de Deus nos leva a servi-lo de forma sincera. Ou seja, um bom contexto literário, eu consigo ter uma noção do que Paulo está dizendo em Romanos 12. Porque Paulo está dando continuidade ao que ele disse entre o capítulo 3 ao capítulo 11. Porque do capítulo 3 ao capítulo 11, ele fala sobre as misericórdias e compaixão do Senhor. Logo, Paulo escreve o capítulo 12, verso 1, dizendo, portanto, ou seja, depois que conhecermos, depois que obtivemos o conhecimento das misericórdias e compaixão do Senhor, aí Paulo está dizendo, portanto, irmãos meus, exorto-vos pela compaixão de Deus. Porque depois da misericórdia, depois da compaixão do Senhor, precisamos nos apresentar a Deus com o nosso corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Viu como é importante conhecermos o que aconteceu anteriormente? Contexto literário. Porque através da palavra portanto, significa dizer que ele estava dando continuidade ao assunto anterior. Tipo, portanto. Portanto o quê? Portanto, depois das compaixões e misericórdia do Senhor, precisamos nos apresentar a Deus de forma sincera, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É isso que Paulo está dizendo. Ou seja, contexto literário. Nós observamos, né, pontos, frases do que aconteceu antes ou depois do texto. Isso vai fazer com que nós venhamos obter um conhecimento em relação ao contexto literário, quando observamos palavras, pontos, frases, cenário do que aconteceu antes ou depois, faz com que venhamos ter uma compreensão do texto. Na próxima aula falaremos sobre o contexto histórico. Aguardo você no próximo vídeo.